Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e no versículo 31, o versículo da palavra de Deus está dizendo assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É uma passagem da palavra de Deus. É uma passagem bíblica muito conhecida. Muitos e muitos conhecem esta passagem, que vai falar sobre o filho pródigo. Talvez você já ouviu essa mensagem muitas e muitas vezes, mas a palavra de Deus, ela sempre vai se renovando. Por mais que nós vai ouvindo, sempre vai ter algo novo para as nossas vidas, para que nós venhamos aprender, aleluia, na sua palavra. E não vai ser diferente nessa tarde, aleluia. Jesus contou esta parábola para mostrar o amor de Deus pelos pecadores arrependidos, aleluia, Jesus. Ela faz parte de um conjunto de parábolas, aleluia, glória a Deus. Fala sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a parábola da moeda, aleluia, e sobre a parábola do filho pródigo. E eu quero aqui frisar, aleluia, nesse capítulo 15, a partir do verso 11, aleluia, que vai falar sobre o filho pródigo, para que nós venhamos se atentar, aleluia, e ter uma boa, aleluia, um bom conteúdo da mensagem de Deus nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. O filho mais novo pediu sua parte da herança antes da morte do pai. Algo considerado, aleluia, uma grande ofensa naquela época. É verdade. E não é diferente dos dias de hoje também. Naquela época, aleluia, um filho jamais poderia pedir a sua herança antes que o pai falecesse, antes que o pai descesse à sepultura. Era uma ofensa a famílias naquela época. E hoje também sabemos que para que eu viesse querer a minha herança diante dos meus pais precisam primeiro descer à sepultura. Mas esse filho, aleluia, ele estava todo errado. Ele estava no caminho certo. Mas como é que nós começamos a ir para o caminho errado? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos desejos. Aí nós já começamos a gerar um pecado no nosso coração. E foi uma grande ofensa, aleluia, para este pai. Imagine você como pai, imagine você como mãe, ver seu filho querer os seus bens, querer o que você tem, antes quer que se venha descer à sepultura. Isso jamais pode acontecer na vida de um pai, na vida de um filho. Ele jamais pode fazer uma coisa dessa, mas aconteceu, aleluia. Esse filho, antes de seu pai descer à sepultura, ele já pediu a sua herança. Olha, pai, eu quero tudo que é meu por direito. Ou seja, ele não quis lutar pelas suas coisas, não, ele quis o que era do pai, aleluia, Jesus. E eu quero aqui já alertar a você, dentro desta parábola, o pai representa Deus nas nossas vidas e na vida desse jovem.
Deus, aleluia, Ele também fica triste com as nossas ações, com aquilo que fazemos, que não alegra o seu coração, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Assim como esse pai, aqui nesse texto, nesta parábola, mas ele fez diferente, aleluia. Ele deu a herança para o seu filho, ele deu, aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia, aleluia, Jesus, o que iria acontecer lá na frente, vamos dizer assim. Porque nós sabemos quando os nossos filhos ou alguém está no caminho errado e que vai dar errado lá na frente. Mas o mais importante é o arrependimento na vida de qualquer um que estiver fora da direção de Deus. Glória a Deus, aleluia. O pecado nos afasta de Deus. A única coisa neste mundo, o que pode tirar eu e você da presença de Deus, é o pecado. Porque o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus. E foi o que aconteceu com esse jovem conhecido como filho pródigo. Aleluia, ou seja, ele estava na casa do pai, ou seja, ele estava na presença de Deus, ele estava na casa do Senhor, mas ele almejou o mundo, ele almejou, aleluia, aquilo que não ia agradar a Deus, e ele saiu da casa do pai, ele saiu da presença de Deus, aleluia. Por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Vamos ver dentro da palavra do Senhor que o nosso Deus, aleluia, ele não se alegra quando você, aleluia, se afasta da sua presença. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim, de você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Em Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória Louvado, a Deus, aleluia. Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, Pai. Muitas pessoas buscam felicidade longe do Senhor, longe de Deus. Pode haver prazeres, aleluia, Jesus, glória a Deus, passageiros, mas a verdadeira felicidade só é encontrada na presença do Senhor. Glória a Deus. É verdade, irmãos. Esse jovem, ele foi buscar a felicidade fora da casa do pai. Esse jovem foi se aventurar fora da presença de Deus, mas deu tudo errado. Talvez você já esteve um dia na casa do pai, talvez você já experimentou, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Você sabe que lá, aleluia, que na casa do pai é o melhor caminho que você deve seguir, é o melhor caminho que você deve estar. Você sentir a alegria verdadeira, o Espírito Santo de Deus te completava. Você sabe que está faltando algo na tua vida, e este algo, aleluia, você sabe que é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. Em Salmos 16, 11, a palavra de Deus está dizendo assim: tu me farás ver a vereda da vida, aleluia, na tua presença, a fartura de alegria,
A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, aleluia. A alegria, a felicidade, o gozo que você vai sentir na presença de Deus não é passageira. Se você permanecer firme na presença de Deus, ela vai ser eterna, vai ser eternamente na presença do Espírito Santo de Deus. É uma alegria completa. Você não vai estar se aventurando como um jovem, aleluia, aqui nesta passagem, que se aventurou, teve uma alegria passageira, aleluia, Jesus. Não vai ser diferente, vai ser diferente, melhor dizendo, na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Esta alegria é eternamente. Glória a Deus. Porque eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, nessa tarde, tudo se paga nessa vida. A salvação, ela é gratuitamente, mas eu quero te dizer que ela é tomada à força. Para que nós venhamos ser salvos em Cristo Jesus, temos que lutar aqui na terra, lutar contra os desejos da carne, lutar, aleluia, contra aquilo que quer nos tirar da presença de Deus, contra aquilo, aleluia, que quer nos afastar das coisas de Deus, o desejo da carne, o pecado que nos afasta de Deus, aleluia. Por isso, faça igual o filho pródigo, se arrependa e volta para a casa do Pai. Glória a Deus, porque, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Eu dei um tema para esta mensagem, e esta mensagem, o tema é: ainda há tempo de voltar. Glória a Deus. Olha o tema desta mensagem: ainda há tempo de voltar. Glória a Deus, aleluia. Ainda há tempo de voltar. Eu quero aqui te alertar nessa tarde: ainda há tempo de voltar para a casa do Pai. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. As escolhas erradas trazem consequências. Glória a Deus. Olha aí, as escolhas erradas trazem consequências para as nossas vidas. Glória a Deus. As escolhas erradas trazem consequências para as nossas vidas. Trouxe consequência para a vida daquele jovem pródigo. Ele escolheu sair da casa do pai, pegou a sua herança, foi gastar com tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas uma hora o dinheiro acabou, tudo se acabou, as amizades se afastaram. A Bíblia diz que teve um momento de fome, aleluia, e ele passou fome. Glória a Deus, aleluia. Em Gálatas, capítulo 6, 7, a palavra diz assim: não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, também ceifará. Glória a Deus. Irmãos, tudo que o homem semeia, também ceifarás. O jovem semeou pecado na sua vida, semeou coisas que não agradou a Deus, alegrou o seu ego, não ligou para as consequências, ele não quis saber, aleluia. Ele semeou aquilo que ele plantou. Mas eu quero te dizer nessa tarde:
Faça que nem esse jovem, mas não aquilo que não agradou a Deus. Faça o que ele fez. Ele se arrependeu. Ele entendeu que ainda havia tempo para que ele voltasse para a casa do Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ele se arrependeu. Aleluia. Primeiro ele foi trabalhar. Almejou, passou por um, vamos dizer assim, um processo, né? Ele foi ali, aleluia, Jesus. Trabalhar, desejou comer as pelotas do porco, o porco comia. Ali ele pensou, raciocinou, os empregados do meu pai têm que comer abundantemente e eu aqui passando fome. A vida é assim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Quando o filho voltou, o pai correu ao seu encontro, abraçou e o recebeu com alegria. Assim vai ser o Senhor também. Glória a Deus. Ele só quer que eu e você, muitas das vezes, se arrependemos. Por isso, se você saiu da casa do Pai, volta, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te receber. Não importa o momento, não importa o que está acontecendo. O importante é você se arrepender, aleluia, e voltar para a casa do Pai. Eu já disse aqui o tema desta mensagem. Ainda há tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, pastor. Ainda há tempo. Glória a Deus. Para voltar para a casa do Pai. Aleluia, Jesus. Deus está sempre pronto para perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. De toda a injustiça. Deus é fiel para nos perdoar de toda a injustiça. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, aleluia. fica tranquilo. Volte sem medo, porque o Espírito Santo de Deus vai te direcionar, vai guiar os seus passos, vai te ajudar. Levante a cabeça nessa tarde e volte para a casa do Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus é maior que os nossos erros. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, aleluia. Olha a palavra de Deus. É ela que vai nos consolar. É ela que vai nos dar força. O Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar. Por isso, fica calmo, fica tranquilo. Aleluia, Jesus. Apenas volte para a casa do Pai. Aleluia. Glória, glória a Deus.